Glória a Deus. Continuemos a louvar ao Senhor através da leitura de Filipenses capítulo 2. Então leiamos essa palavra juntos, Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O texto que nós vamos meditar hoje aqui em Filipenses capítulo 2 vai nos trazer esse tema, repita depois de mim: sentimento de Cristo. Ok. Nós estamos meditando ainda aqui no início desse capítulo 2 de Filipenses, e nós estamos nesse texto principal aqui, que vai do versículo 1 ao versículo 11, cujo título diga Exortação em Cristo. Glória a Deus. Diante de tão grande salvação que o Senhor nos deu, a palavra de Deus vem fazer para nós aqui algumas exortações importantes com relação ao nosso caráter e à nossa conduta em Cristo Jesus. Esse texto que vai do versículo 1 ao 11, cujo título é Exortação em Cristo, ele está dividido em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo vai aí do versículo 1 ao versículo 4, que nós encerramos quarta-feira passada, que traz, repita, perfil dos cristãos. Elementos que devem fazer parte do caráter cristão, da conduta cristã, do comportamento cristão, de quem verdadeiramente é de Cristo Jesus. Hoje nós vamos entrar nesse segundo parágrafo, que vai do versículo 5 até o versículo 11. E o título diga, perfil de Jesus. Estes versículos aí, do 5 ao 11, eles ocupam um lugar proeminente, tá, nas Escrituras Sagradas. Tudo que está na Bíblia Sagrada é palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, tudo é importante, tudo é relevante, mas existem umas coisas mais relevantes do que outras. Então existem alguns textos mais relevantes do que outros, e textos que estão lá na linha de cima, ocupando o primeiro lugar de relevância. Esses versículos que vamos entrar hoje é um desses textos, que ocupa lá em cima, o lugar de maior relevância entre tantos outros textos da Bíblia Sagrada. Amém? Então que o Espírito de Deus fale conosco dentro da profundidade desse texto, em nome do Senhor Jesus. Amém? E esse texto traz para nós alguns elementos importantes repito de novo, perfil de Jesus. Porque nós temos que analisar o perfil de Jesus? Porque nós somos salvos para ser como Jesus. Nós somos salvos para não mais ser como nós mesmos. Como nós mesmos nós estávamos condenados. Nós somos salvos para não mais ser como nós mesmos. Nós somos salvos para ser como Jesus. Portanto, nós temos que aprender a nos mirar no perfil
de Jesus, no caráter de Jesus. Isso significa, o que diz o capítulo 12 de Hebreus, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque para chegar a ser como Jesus, é uma carreira, não é uma coisa instantânea, é uma carreira, essa carreira de santidade, essa é a carreira de santificação que nós temos que percorrer olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito bem, esse perfil de Jesus está dividido aqui em duas partes importantes. Do versículo 5 ao versículo 8, que é onde nós vamos entrar hoje, diga humilhação. Uma das coisas que Jesus trouxe à terra no seu perfil, desde a sua encarnação, quando ele foi feito homem, foi um referencial de humilhação. Ninguém gosta de humilhação, não é? Sabe por que não gostamos de humilhação? Porque nós somos soberbos. Porque nós viemos ao mundo com uma soberba natural, com uma concupiscência, uma má inclinação chamada de soberba da vida. E por causa dessa soberba, quando somos humilhados, nós não gostamos. Fere os nossos brios, fere o nosso ego. Não gostamos de ser humilhados. Só que tem um problema. Está escrito que sem santificação, ninguém verá o Senhor. E sem humilhação, não vai haver santificação. A santificação precisa da humilhação. E por isso Jesus veio nos dando esse exemplo. Ele que não precisava se humilhar, porque ele não tem pecado, não adquiriu pecado, nunca pecou. Sem ter nenhum pecado, ele poderia ser na terra o único homem a ter o direito de se exaltar diante de todos os outros. Mas ao invés disso, ele se humilhou. Para nos dar esse referencial, esse exemplo. Nós precisamos, irmãos, da disciplina da humilhação. Precisamos da pedagogia da humilhação para aprender a ser humildes. Palavra que tem a mesma raiz de humilhação, é humildade, como Jesus disse em Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As últimas 4 décadas e meia quase, gerou crentes que, ao invés de se humilharem, só querem se exaltarem, só querem se engrandecerem, ser engrandecidos, ser honrados diante dos homens. Esse povo aí não recebeu o verdadeiro evangelho. Esse povo recebeu um evangelho fermentado. O fermento incha. Quando foi instituída a Páscoa judaica no Antigo Testamento, a Páscoa lá do povo da Antiga Aliança, era obrigatório comer pão asmo, pão sem fermento. Esse pão representa Jesus. Esse pão representa o Evangelho. Quando Jesus diz em João 6, repetidas vezes, eu sou o pão da vida, esse pão é pão asmo, é pão sem fermento. O Evangelho, a palavra de Deus, ela não tem fermento. A palavra de Deus não atiça aquilo que já existe na natureza humana decaída, não atiça a soberba humana. Mas as últimas décadas de heresias
porque toda heresia traz consigo o fermento, e quem recebe essas heresias se incha, se empodera, começa a se sentir poderoso, começa a se sentir grande, começa a sentir que pode muitas coisas. Essa geração não quer aprender de Jesus a humildade. Eles querem aprender poder, eles querem aprender a curar, eles querem aprender a realizar milagres, eles querem aprender a fazer grandes coisas que os exaltem aos olhos dos homens. Aprender com Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde, de forma nenhuma. Isso aí, essa geração não quer aprender, né? Para essa geração, humildade é fracasso, humildade é derrota. Eles não querem se humilhar, não. Eles querem se exaltar, eles querem se engrandecer, eles querem ser os poderosos, eles querem ser os maiores, e querem estar com a razão. Que pena, essa geração não foi formada por Cristo, foi formada pelo diabo. Essa é a síndrome de Lúcifer, que sendo um anjo santo no céu, foi misteriosamente contaminado pelo pecado, porque ele quis se exaltar acima de Deus, ele quis se exaltar acima do Senhor, quis dar um golpe de estado em Deus, lá no céu, e tomar o lugar de Deus. Ele, claro que ele não conseguiu, mas uma vez expulso para a terra, infectou a humanidade na origem, com esse sentimento ruim de querer receber honra, receber reconhecimento, receber louvor, receber elogio, receber exaltação, e todos aversos a qualquer tipo de humilhação. Não, humilhação eu não recebo, humilhação eu não aceito. Só que isso é uma ordem na palavra: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Jesus não é exemplo de quem se exalta, Jesus é exemplo de quem se humilha. Jesus é exemplo de humilhação. Na humilhação aprendemos a humildade, e na humildade somos santificados. Está entendendo porque a salvação é para muito pouca gente? É com dificuldade que o justo é salvo, 1 Pedro 4,18. Humilhação. E não adianta, porque ninguém vai burlar a palavra que Jesus disse: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem se exaltou nessa terra vai ser humilhado eternamente no lago de fogo e de enxofre. Quem, por causa de Jesus, se humilhou nessa terra, será exaltado em glória, na glorificação no céu em Cristo Jesus. Isso já aconteceu com Jesus. Assim como ele foi humilhado, que nós vamos ver aqui nos versículos de 5 a 8, nos versículos de 9 a 11, diga exaltação. Por isso o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Entrando hoje então, nesse texto aqui, de 5 a 8, 4 versículos, repita de novo: humilhação.
Faça uma oração aí, diga: Senhor Jesus, ensina-me a me humilhar. Isso é reino de Deus, isso é evangelho de Jesus. Isso é a pregação que não é aceita hoje no mundo, não. A pregação do que é aceita no mundo hoje é: você tem que ser grande, você tem que ser forte, você tem que ser vencedor, você tem que ser cabeça e não cauda. Esse texto tem uma introdução no versículo 5, que é o nosso versículo de hoje, por isso tem o nosso tema de hoje, diga: sentimento de Cristo. E a partir da semana que vem vamos trabalhar os versículos 6, 7 e 8, diga: figura humana. Olha, o maior ato de humilhação de Jesus foi, sendo Deus, se tornar um homem. Esse é o maior ato de humilhação que ninguém nunca vai conseguir igualar. Sendo Deus, de repente ele se viu em figura humana, em natureza humana. Ele se fez homem para andar nessa terra. Essa é a maior humilhação. Ninguém vai ganhar de Jesus numa humilhação maior do que essa, não existe. Por isso que vocês já me ouviram comparar isso, é como se você de repente recebesse de Deus o propósito: olha, a partir de hoje você não vai ser mais você vai ser aquele coró que anda lá no lixo. Já viu? Quando sobra comida lá no lixo, aqueles corózinhos assim, branquinho, quer virar um dele, em vez de ser você mesmo, ser um coró daquele. Isso ainda é pouca humilhação em relação à humilhação de Jesus, de, sendo Deus, se ter transformado em um homem, encarnado em natureza humana, em figura humana. Que humilhação! Por isso que a palavra de Deus, o evangelho de Deus, tá? Ele é totalmente contrário ao pensamento dos homens. Porque a palavra de Deus estava lá no jardim do Éden, representada pela árvore da vida, que o homem e a mulher, Adão e Eva, não comeram. É a palavra de Deus. Eles comeram da árvore que era para não comer. A doutrina de se exaltar, a doutrina de se engrandecer, a doutrina de procurar ser honrado, não é bíblica, não é da árvore da vida, ela é da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do pecado. Foi a partir dali que o homem foi contaminado pela tríplice concupiscência: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E é por isso que 1 João, o apóstolo João, escreveu que isso é tudo o que há no mundo. O mundo ali é um mundo antropológico, o mundo dos homens. Tudo o que há nos homens, na humanidade, nesse mundo, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se santificar é o oposto do que a humanidade toda está fazendo. Porque se santificar envolve se humilhar. E o que a humanidade toda quer
é se exaltar, é se engrandecer, é se empoderar cada vez mais. Muita gente vai querer dizer para Jesus que, foi instrumento de Deus na demonstração do poder. Por isso Jesus disse em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia, que dia é esse? O dia do juízo final. Senhor, Senhor, olha, o que nós estamos fazendo aqui no juízo final, Senhor? Olha o que nós fizemos em Teu nome, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. E aí vem a resposta de Jesus, e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Gente que só busca o poder, mas não busca a santidade. O poder existe, o dom de profecia existe, o poder de expulsar demônios nos foi dado por Jesus, expulsareis demônios em meu nome. O poder de operar milagres foi nos dado por Jesus, João 14:12, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço e fará até maiores do que essa. Só que quando Deus nos usa como instrumentos para a manifestação do seu poder, isso não é para a nossa glória, é para a glória dele. Isso não é para a nossa exaltação, é para a exaltação dele. A nós nos cabe humilhação. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Aleluia. Muito bem. Vamos ver então hoje o nosso versículo de hoje. Versículo 5, cujo título é Sentimento de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repitam. Aleluia, muito bem. Quando eu falo aqui, quando é uma palavra direcionada, vem uma palavra de Deus para falar aqui sobre a constituição da alma humana, eu sempre explico para vocês aqui na palavra que a alma humana, uma coisa que eu nunca tinha dito para vocês, eu disse ontem ainda em sala de aula, nós temos uma parte visível, que é o corpo, mas temos uma parte invisível. Assim como Deus é invisível, a nossa alma é invisível, o nosso espírito é invisível. O que é visível em nós é o corpo. Você está vendo aqui o meu corpo, e o meu corpo está se mexendo e falando aqui, porque a minha alma está aqui dentro, agindo, usando esse corpo como instrumento de comunicação. É a alma. Quando a alma sai do corpo, o corpo cai como um pacote, como um invólucro, porque ele é apenas a casa da alma e do espírito. Na morte física, a alma se retira, mas ninguém vê mais, porque ela é invisível, não é visível como o corpo. Mas enquanto estamos aqui, vivendo fisicamente nesse corpo, a alma está aqui dentro de nós, constituída de 3 elementos importantes, constituída de mente, emoções e vontade. Mente, emoções e vontade. A mente é o eu intelectivo. As emoções, os sentimentos, é o eu sensitivo.
E a vontade é o eu volitivo. Então é na nossa alma que nós pensamos, sentimos, queremos ou não queremos, tá? Alguma coisa. Isso é a alma. E olha como essas coisas são trabalhadas na palavra de Deus, ó. Nos versículos de 1 a 4, nós vimos no versículo 2, dá uma olhada aí no versículo 2, lembrando o versículo 2, Paulo disse assim, ó: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, mesmo pensamento é na mente. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Os pensamentos estão na mente da alma. Os sentimentos estão também na alma, no eu sensitivo, tá? E o eu volitivo é como tudo isso, a mente e as emoções, moldam o nosso querer ou o nosso não querer, tá? Pelo que eu pensei e senti acerca disso, eu quero. Pelo que eu pensei e senti acerca disso, eu não quero. Mente, emoções e vontade é a alma funcionando aí, a alma funcionando dentro de você. Mais uma vez aqui, volta a falar no versículo 5 de sentimento, mas agora fala do sentimento de Cristo. Quando Paulo fala no versículo 2 para pensar a mesma coisa, é o pensamento de Cristo. Não é qualquer pensamento, não é pensamento próprio, é o pensamento de Cristo. Como ele disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o homem espiritual tem a mente de Cristo, a mente de Cristo. É por isso que o processo da nossa santificação ocorre mediante uma coisa tão importante, e que apesar de ser tão importante, foi citada uma única vez por Paulo em Romanos 12:2, a renovação da mente. A transformação da nossa vida, de nós mesmos em Cristo, transformando o nosso caráter no caráter de Cristo, transformando nossos pensamentos nos pensamentos de Cristo, transformando a nossa mente na mente de Cristo, transformando nossos sentimentos no sentimento de Cristo, transformando a nossa vontade e harmonizando-a com a vontade de Cristo, que é a vontade de Deus. Isso acontece mediante a renovação da nossa mente. E qual é o instrumento que é usado na renovação da nossa mente? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso o Espírito Santo foi chamado por Jesus, em João 16:13, de o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Como o Espírito Santo faz isso? A palavra de Deus é a espada do Espírito, que o Espírito Santo pega e enfia aqui na nossa mente. Aqui na nossa mente. Por isso, Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do coração. O coração é a alma.
É assim que ocorre a renovação da nossa mente, e é só mediante a renovação da nossa mente que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa santificação. É pelo ministério da palavra aqui na nossa mente. É por isso que Jesus orou ao Pai por nós em João 17:17, pedindo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É na palavra que nós somos santificados, porque é a palavra que opera a mola mestra da nossa santificação, que é a renovação da nossa mente. Como que o Espírito Santo faz isso? 2 Coríntios 3:3, pegando a palavra que foi escrita aqui com tinta e escrevendo, imprimindo-a aqui na nossa mente, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Neste versículo, carne e coração é a alma, a mente, com a mente, emoções e vontade, escrevendo na tábua da mente. Escrevendo na tábua da mente. Quando Deus foi revelar os 10 mandamentos, Ele mandou Moisés fazer 2 tabletes, 2 tábuas de pedra esculpidas na rocha, lisas, para que Deus com seu próprio dedo escrevesse ali, com seu poder escrevesse os 10 mandamentos. Por que Deus fez isso? Porque aquelas pedras, aquelas tábuas de pedra estavam ali representando a nossa mente, a nossa mente. E Deus mesmo quer escrever nessas tábuas de pedra. O que escreve em papel pode ser apagado, pode ser rasgado, pode ser apodrecido, pode ser queimado. O que escreve em tábua de madeira pode ser apodrecido, pode ser queimado. O que escreve na areia pode ser apagado. Mas o que escreve em tábuas de pedra, ninguém apaga. O significado de Deus escrever os 10 mandamentos em tábuas de pedra é esse: quando Ele escreve a palavra dEle na nossa mente, ninguém apaga. É uma escritura indelével, por isso não sai mais. E a palavra de Deus escrita na nossa mente é o selo do Espírito, que Paulo falou em Filipenses nós estamos, que Paulo falou em Efésios. Vamos recordar 2 versículos de Efésios. Olha aqui, o capítulo 1, versículo 13. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selo do Espírito é a impressão da palavra de Deus na nossa mente. A palavra de Deus na nossa mente, escrita, impressa pelo Espírito do Deus vivo, Aliás, aquela expressão, dedo de Deus, o dedo de Deus, Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, Se for pelo dedo de Deus, o dedo de Deus escrevendo nas 2 tábuas de pedra, é o Espírito de Deus.
O mesmo Espírito que escreve aqui na nossa mente, de acordo com 2 Coríntios 3:3, fazendo de nós cartas vivas de Cristo, escrevendo de forma indelével, fomos selados. Esse é o selo de Deus, a palavra de Deus, que é Cristo, o Verbo de Deus, impresso em nossas mentes. E por essa razão, Paulo exortou aqui em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse selo é a palavra de Deus escrita aqui, na nossa mente. Glória a Deus. Aquelas pessoas que têm a palavra de Deus escrita e impressa pelo Espírito Santo de Deus em sua mente, estão selados eternamente pelo selo de Deus. Essas pessoas, olha só, elas nunca receberão mais a marca da besta. Não precisa preocupar. O que será a marca da besta que vem por aí? É tanta besteira que já falaram sobre isso e continuam falando e inventando, gente que não conhece Bíblia. A marca da besta é a árvore do conhecimento do bem e do mal que o diabo colocou na cabeça dos seres humanos na origem, no pecado original. Eu e você tínhamos a marca da besta, é o pecado, a marca da besta é o pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma vez salvos do pecado, a marca da besta foi eliminada e o Espírito de Deus passou a nos selar. Fomos selados pelo Espírito de Deus. A marca da besta não cabe mais aqui. Estou com medo de receber a marca da besta. Você já recebeu, já nasceu com ela. A marca da besta é o pecado. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A marca da besta é o pecado. O salário do pecado é a morte. Em Cristo recebemos vida eterna, vida com abundância, porque fomos selados pelo selo do Espírito Santo de Deus, que nos selou, marcando, escrevendo, imprimindo a palavra de Deus de forma indelével. Indelével significa que ninguém pode apagar mais da nossa mente. Aí a palavra de Deus, impressa em nossa mente, ela vai operando a nossa santificação mediante a renovação da nossa mente, transformando a nossa mente da mente do homem natural na mente do homem espiritual, na mente do homem de Cristo, fazendo o que Paulo descreveu muito bem em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Porque essas armas aí estão no plural. Essas armas aí no plural representam todas as doutrinas bíblicas. Todas as doutrinas da palavra de Deus. Todas as doutrinas de Deus, descritas e reveladas na sua palavra, e que são escritas na nossa mente. Note como o restante do versículo 4 e versículo 5 falam de elementos da mente. Então, essas armas espirituais, as doutrinas de Deus, a palavra de Deus, tá? Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
anulando nós sofismas e anulando também, versículo 5, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olhe bem os termos sofismas. O que são sofismas? Sofismas são ideias erradas, que não vieram da palavra de Deus, mas vieram da árvore do conhecimento do bem e do mal e poluíram a mente humana. A palavra de Deus, com as suas doutrinas, as suas armas poderosas, destrói, anula essas ideias erradas, anula estes sofismas. Por falar em sofismas, um adendo cultural para vocês. Dentre os filósofos que surgiram desde antes da Idade Média, filósofos que trouxeram para o mundo as ideias humanas, as ideias que os seres humanos podem pensar acerca de todas as coisas, haviam linhas filosóficas. Uma das linhas filosóficas que existia era a linha filosófica dos sofistas. Os sofistas eram filósofos que pregavam a seguinte ideia: a ideia de que cada um é livre para ter o seu próprio pensamento, e todo mundo tem que respeitar o pensamento do outro, ter o seu próprio pensamento, mas não querer impor o seu pensamento ao outro, porque o outro já tem o seu próprio pensamento. Isso é sofisma, inventado por esses filósofos dessa linha filosófica chamada de sofistas. Os sofistas eram aqueles que falavam assim, olha, cada um é livre para pensar o que quiser e tem a obrigação de respeitar o que os outros pensam. Então, cada um com o seu pensamento errado. Ok? Esse é o mesmo sofisma que hoje existe por aí, com o nome de tolerância religiosa, que é uma coisa que, se alguém se tornar um intolerante religioso, ele acaba se tornando um criminoso perante a sociedade de hoje e pode ser levado para a prisão por intolerância religiosa. Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus é intolerante a toda religião. O Evangelho de Cristo é intolerante a toda religião. O Evangelho de Cristo não tolera a religião. O que os sofismas fizeram das religiões? Os sofismas trouxeram para a cabeça das pessoas que não têm Deus o seguinte: olha, que todas as religiões levam a Deus. Cada religião é um caminho diferente, mas leva ao mesmo Deus. Todos os caminhos levam até Deus. Toda religião leva o homem para Deus, porque toda religião leva o homem a ser melhor e assim por diante, a agir melhor. Olha o engano de Satanás, olha como o diabo usa a religiosidade. Isso não é de Deus. Deus não respeita o pensamento próprio de ninguém, porque o pensamento das pessoas são pecaminosos, oriundos dos conceitos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada a uma espada, porque é um instrumento violento, que ao entrar na nossa mente, anula os sofismas. A palavra de Deus não fica concordando, olha, eu respeito a sua ideia, eu respeito o seu pensamento. Não, a palavra de Deus não respeita o pensamento de ninguém, porque são errados. A palavra de Deus é a verdade. A verdade não respeita a mentira. A verdade destrói a mentira.
A verdade anula a mentira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Anula sofismas. Olha, ela destrói, anula a altivez, o orgulho, a soberba da vida que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando é que isso acontece? Quando pessoas não suportam a palavra. Pessoas não suportam a palavra porque elas já têm as suas ideias próprias. E como elas têm as suas ideias próprias, elas têm uma altivez. Não adianta pregar para mim, não, porque eu não penso desse jeito. Não, eu só confio no jeito que eu mesmo penso. A palavra de Deus, quando entra nas pessoas, de verdade, na mente, ela destrói essa muralha de altivez, essas fortalezas de altivez que estavam levantadas nessa pessoa, impedindo-a de conhecer a Deus. A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí pega cada pensamento dessa pessoa e o leva cativo à obediência de Cristo, o leva prisioneiro à obediência de Cristo. O que significa? O que significa todo pensamento? Levando cativo todo pensamento. Que no nosso processo da santificação, a palavra de Deus vai operando em nós de tal maneira que nós não teremos mais, as pessoas que vão morar no céu, os eleitos de Deus que vão morar no céu, não terão mais nenhum pensamento próprio acerca de nada. O que você pensa, se alguém lhe perguntar, o que você pensa acerca de tal assunto? Qual é o seu pensamento acerca de tal assunto? Seja qual for o assunto aí no mundo. O que você pensa acerca desse assunto? O Filho de Deus responde assim: eu não penso nada. O meu pensamento agora acerca desse assunto é o mesmo pensamento de Cristo aqui na palavra. Quer saber o que Cristo pensa sobre esse assunto? É isso que eu agora também penso. Isso é todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Tá? E isso vai ocorrendo no processo da nossa santificação. Por que eu estou falando sobre tudo isso em relação à mente, em relação ao pensamento, se a palavra hoje é sentimento? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque o sentimento humano, as emoções humanas, elas são sujeitas ao pensamento. O pensamento não é sujeito às emoções. A razão não é sujeita à emoção. É a emoção que é sujeita à razão. E é por causa disso que pessoas racionalmente deformadas, ao invés de ser pessoas racionalmente formadas, ao invés de ter uma mente formada, tem mente deformada. Ao invés de ter uma mente formada pela palavra de Deus, tem uma mente deformada por sofismas e ideias erradas do mundo, da humanidade decaída. Isso reflete no desequilíbrio emocional da maioria da humanidade. A renovação da mente, ela não vai operar só na razão, na mente. Ela opera na mente e reflete na cura das nossas emoções. Reflete na cura dos nossos sentimentos. Tem gente que fala assim: pastor, ora por mim que estou me sentindo tão mal. Não vou orar por você não. Eu vou dizer por que você está se sentindo mal. Porque a sua cabeça está vazia.
É por isso que está se sentindo mal. Sua cabeça está vazia. Enche a sua cabeça de Bíblia. Para de andar no conselho dos ímpios. Para de se deter no caminho dos pecadores. Para de se assentar na roda dos escarnecedores. E coloca o seu prazer na palavra de Deus. E nela medita de dia e de noite. Aí você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, né? Cujas folhas não caem nunca, estão sempre aí, e tudo que empreende prospera. Você já viu essa árvore aí com depressão? Já viu essa árvore se sentindo mal? Representa uma pessoa emocionalmente sarada, emocionalmente curada. Por quê? Sabe por que ele é emocionalmente curada? Por causa de uma palavrinha que eu coloquei hoje no nosso WhatsApp aí, todo dia no grupo da nossa igreja, aí eu coloco uma palavra, estou em Colossenses, né? Estou em Colossenses, e hoje eu coloquei Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, olha: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. A parte A do versículo, olha: habite ricamente, não paupérrimamente, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. A palavra habitando ricamente aqui, nós teremos aqui a mente de Cristo e teremos os nossos sentimentos, o sentimento de Cristo. E teremos, completando na nossa vontade, a vontade de Cristo. Teremos a mente de Cristo comandando a nossa mente. Teremos o sentimento de Cristo comandando nossas emoções. Teremos a vontade de Cristo comandando a nossa vontade. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós aqui, amados. E quando diz hoje aqui no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus nunca foi um homem emocionalmente desequilibrado. Jesus, nós estamos agora começando sábado Marcos, Evangelho segundo Marcos, começamos domingo à noite Evangelho segundo Lucas. Podemos ver nos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus nunca foi visto por alguém tendo um ataque de desequilíbrio emocional. Jesus sempre emocionalmente, sentimentalmente equilibrado. Olha como o mundo está cheio de gente emocionalmente desequilibrada. Há pouco tempo surgiu esse novo tipo de crime, o feminicídio. E muitos deles acontecem porque o ex-companheiro dessa mulher não aceita que ela, que separou dele, não aceita que ela seja de outro. Ainda ontem alguém foi lá e matou uma advogada, porque ela separou dele e casou com outro. Ele foi lá e matou os dois, matou ela com um tiro e o outro com 2 tiros. Pessoas desequilibradas. O mundo está cheio de pessoas desequilibradas
emocionalmente, porque não tem palavra de Deus habitando nelas em lugar nenhum da sua mente. A mente está cheia de picuinhas, a mente está cheia de sofismas, a mente está cheia de pensamentos e ideias profanas e erradas. E é aí que o diabo age nessas pessoas que estão, conforme Efésios 2:2, seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando Paulo escreveu em Romanos 12:1 que o culto a Deus é racional, tá? Significa que o culto a Deus tem que ser algo acima do emocional. Os falsos avivamentos trouxeram cultos que hoje são fogo estranho por aí diante de Deus, hein? Cultos emocionais, cultos baseados em emoções, onde emoção é confundida com unção. Unção não é emoção. Tem 2 versículos em 1 João 2, capítulo 2, 1 João capítulo 2, dizendo que que unção é munição de conhecimento, estar munidos de conhecimento, e a palavra de Deus nos torna emocionalmente sóbrios, emocionalmente equilibrados. Deus não quer filhos desequilibrados, não, tá? Deus não quer filhas desequilibradas, não. Na família de Deus, onde Deus é o pai, os filhos e as filhas têm que ser equilibrados. E o meio de alcançar esse equilíbrio é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí Cristo vai dominar a mente, Cristo vai dominar a emoção, Cristo vai dominar a sua vontade. A palavra dominar vem da palavra latina dominus, que em português é Senhor. É assim que Jesus é o Senhor. E é por isso que ele disse: não adianta dizer Senhor, Senhor, e não estar submisso à vontade do Pai, não estar submisso à sua palavra. Ele é Senhor daqueles nos quais Ele tem o domínio sobre a mente deles, Ele tem o domínio sobre os sentimentos dele, Ele tem o domínio sobre a vontade dele. Jesus tem domínio sobre a sua mente, Jesus tem domínio sobre suas emoções, Jesus tem domínio sobre a sua vontade, Ele é o seu Senhor. Se não tem, quem está sendo o seu Senhor é o diabo. E ele vai te matar, porque ele vem roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E isso envolve uma vida emocionalmente sarada.